Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo diário dos evangelhos. Você está de parabéns por estar aqui conosco, lendo a Bíblia todos os dias, fazendo a experiência com a palavra de Deus. E hoje o evangelho é tirado de Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. Trata-se de um texto também extremamente importante, muito fundamental, sobretudo para todos aqueles que são servos de Deus, aqueles que servem ao Senhor em algum ministério, servem a Deus dentro da comunidade, dentro da igreja, enfim, muito importante. Ele traz lições fundamentais e nós vamos mergulhar nesse texto no dia de hoje. Mas antes, eu quero pedir que você curta, que você comente, que você compartilhe e que você se inscreva aqui no nosso canal para poder receber, as nossas novas postagens, os novos vídeos e continuar nos acompanhando dentro desse projeto maravilhoso de estudo diário da Sagrada Escritura. Além disso, vai lá, ativa o sininho para poder receber as notificações, beleza? Segundo aviso, eu estou avisando isso todos os dias aqui, porque é um presente grandioso para você. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, um curso totalmente gratuito para você que quer aprender sobre a pessoa de Maria dentro da Sagrada Escritura. Um curso de Mariologia Bíblica. Beleza? Um curso fundamental para você que quer entender melhor, o papel de Maria dentro da história de salvação. Até mesmo você que nos acompanha aqui, que é evangélico, que tem uma vivência dentro do protestantismo também. É um curso muito interessante e profundo. Ele serve também a cada um de vocês. Tá bom, meus queridos irmãos? Vamos então para o texto. O que a gente precisa entender? Precisamos entender, gente, que esse texto é a continuidade desse longo discurso de Jesus feito diante de uma multidão e dirigido aos discípulos num primeiro momento. Depois vem alguém de dentro dessa multidão, Jesus conversa com essa pessoa a respeito da questão da ganância e assim por diante, e volta a falar com os seus discípulos. E nós então temos dentro do evangelho de hoje, nos versículos 39 até o versículo 40, a finalização do evangelho de ontem, exatamente. E Jesus diz assim no versículo 39, compreendei isto. Então aqui Jesus está dando uma ordem para eles. O verbo está no imperativo. Compreendei. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Aqui, pessoal, há um detalhe interessante. A imagem da segunda vinda de Cristo, como se fosse um ladrão à noite, trata-se de uma imagem que está presente no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 43, mas também está presente dentro das cartas de Paulo. Paulo, por exemplo, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 2 e 4, trabalha essa imagem. Além disso, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, e em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, esta imagem vai aparecer. Então, ela é uma imagem muito cara para o cristianismo primitivo e para a nossa tradição até os tempos atuais, é claro. Ou seja, é preciso ter consciência que o Cristo voltará no momento em que ninguém espera. Beleza? E eu comentei isso no evangelho de ontem, tá? Então eu vou deixar inclusive um card aqui para que você possa, se não estudou o evangelho de ontem, estudá-lo. Beleza? Depois que o vídeo terminar, claro.
Ok? Vamos lá. E aí, Jesus continua. Trata-se agora do segundo imperativo, no versículo 40. Vós também ficai preparados. Porque, aí vem a explicação, o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Então ele confirma a imagem do ladrão, só que agora ele dá uma ordem clara aos seus discípulos da preparação e ele traz na explicação a expressão Filho do Homem, que para nós vai ser importantíssima agora. Por que razão, pessoal? Porque essa imagem do Filho do Homem, dentro do Evangelho de Lucas, tem uma conotação que se refere ao ministério de Jesus. Isso é um dado interessante. Isso está no capítulo 5, versículo 24, capítulo 6, versículo 5, também no versículo 22. Também nós temos no capítulo 7, no versículo 34, capítulo 9, versículo 56 e também no 58, capítulo 11, versículo 30 e capítulo 12, versículo 10. Só que é um dado interessante. Dentro do Evangelho de Lucas, a expressão Filho do Homem também evoca a questão do sofrimento que o Senhor há de passar. Isso está no capítulo 9, versículos 22, 26 e 44. Só que, a partir desse ponto agora do Evangelho para frente, a expressão Filho do Homem ela vai predominantemente evocar a ideia de Jesus como aquele que vem para fazer o julgamento final. E isso vai aparecer no capítulo 17, versículo 22, versículo 24, versículo 26, versículo 30. Além disso, o capítulo 18, versículo 8, capítulo 21, versículo 27 e 26, e capítulo 22, versículo 69. Então é muito interessante, aqui começa essa virada, começa essa mudança da concepção do que é o Filho do Homem, ok? Agora, Pedro vai fazer uma intervenção, diz o texto no versículo 41. Então Pedro disse, Senhor, ele faz agora uma pergunta. É para nós que estás contando essa parábola ou para todos? Aqui é muito interessante que Pedro faça essa pergunta. Porque lembra qual é a cena? Tem uma multidão, tem os discípulos. E agora? É para quem? Nesse momento, o texto parece estar afirmando, a partir da parábola que vai ser contada agora, dentro da resposta de Jesus, que é esta palavra dirigida àqueles que servem o Senhor. Exatamente. Aqueles que servem Jesus. E aí, Jesus então, ele vai responder contando justamente esta parábola. Versículo 42. O Senhor respondeu, e aí ele faz uma pergunta. Qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal? Para quê? Para dar em tempo oportuno a ração de trigo. Opa, aqui Jesus está falando de um administrador que vai ser constituído sobre o seu pessoal. Ou seja, alguém que estará acima, que estará como que, não é, na vigilância do rebanho, do povo, do grupo. E aqui é muito importante que a gente entenda que dentro do Evangelho de Lucas, o administrador é uma figura muito importante. Ela vai ser retomada lá no capítulo 16, dos versículos de 1 a 8. É um personagem fundamental. Em grego, economos aqui. E agora,
há um detalhe interessante, porque as palavras na língua grega utilizadas para falar sobre esse administrador são as mesmas que no texto do Antigo Testamento grego vão se referir àquele que foi um dos maiores administradores do Antigo Testamento, José do Egito. Exatamente quando nós olhamos para o capítulo 39, versículos 4 e 5, nós percebemos que José do Egito será alguém que vai ter a incumbência de olhar os outros, de cuidar dos outros. Então, parece se evocar essa ideia. E lá ele foi fiel. Lá ele foi alguém que viveu segundo as ordens do seu Senhor, e mesmo passando pela provação, ele permaneceu reto, em retidão. Esse dado é muito interessante. E aí, pessoal, as palavras-chave do versículo 42, tá, são justamente as palavras Kyrios, né, Senhor, e aí phrominos, que é prudente em grego. E essa expressão é utilizada em Gênesis capítulo 41, versículos 33 e 39, no Salmo 104, versículo 21, na tradução da 70, o que vai ser o Salmo 105, versículo 21, no texto hebraico. O termo doulos, que vai ser servo, que vai aparecer em Gênesis capítulo 39, versículo 17, versículo 19, e do capítulo 41, versículo 12, tudo isso para falar a respeito de José. E aí, pessoal, há um dado interessante, inclusive. Há um texto apócrifo chamado Testamento de José, onde estas palavras vão aparecer. E as expressões usadas aqui por Jesus para falar do servo fiel são palavras do universo narrativo de José do Egito. É muito bonito isso, ok? Muito interessante essa perspectiva. Então Jesus continua. Versículo 43, ele faz uma afirmação. Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Olha que dado interessante. E aí, o versículo 44, outra afirmação. Verdadeiramente, eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Foi o que aconteceu com José do Egito. Jesus está dizendo, então, que aqueles que são constituídos como os cuidadores do rebanho, aqueles que estarão à frente, precisam agir como José do Egito, na retidão profunda. Porque esse vai ser exaltado. Agora, Jesus passa a falar do administrador infiel. E aí no versículo 45 ele diz: se aquele servo, porém, disser em seu coração, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber, a se embriagar. Então aqui, Jesus está falando sobre a questão da parousia da sua segunda vinda. Muitos, diante da demora desse processo de parousia, pensam o quê? Vou viver da forma que for, que der na minha telha. Vou viver do jeito que eu quiser. Vou viver os prazeres negativos. Vou viver no pecado. Vou viver nas coisas erradas. Ora, Jesus não está vindo mesmo. Só que aí há um detalhe. Aí existe algo profundo. O servo continua sendo servo. E quantos servos, muitas vezes, estão acomodados na sua vida de retidão e santidade? Porque vivem uma vida assim, Jesus
vai demorar mesmo para voltar, ele não vai fazer nada e assim por diante e tal. Gente, é um perigo isso. Não se engane por você ser servo. Não se engane por você ser uma liderança. Seja bispo, seja padre, seja diácono, seja consagrado, consagrada, leigo, coordenador de pastoral, de grupo, de renovação ou de qualquer outro movimento. Não se iluda. Cuidado. É preciso viver o seu chamado justamente tendo como horizonte o fato de que Jesus, o Filho do Homem, virá para julgar vivos e mortos. A gente reza isso no credo. Ele virá, a justiça virá. Esse dado é muito importante. E aí vem o versículo 46. O Senhor daquele servo virá. Novamente, olha aqui, ó. Em dia imprevisto e em hora ignorada. E qual vai ser a consequência? Ele o partirá ao meio. Qual outra consequência? Lhe imporá a sorte dos infiéis. Aqueles que estão na posição de autoridade dentro da igreja, se não viverem segundo o Senhor, não se engane, a justiça virá pesada. E aí o Senhor então faz uma afirmação no versículo 47. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, o que vai acontecer? Será açoitado muitas vezes. É preciso que nós compreendamos que estar na liderança de alguma coisa dentro da igreja não te faz ser alguém melhor do que o outro ao qual você serve. Você é servo. E precisa ser servo como foi José do Egito. É isso que Jesus está dizendo. Agir com retidão. Dar o alimento àqueles que estão com fome, assim como fez José lá no Egito no Antigo Testamento. Não viver uma vida desregrada, sem testemunho de vida, sem serviço, sem amor. E aí, meus irmãos, vem o versículo 48. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. E aí a conclusão: aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Ou seja, ser liderança na Igreja de Cristo não é uma posição para ser glorificado, para reunir pessoas ao seu redor, ter pessoas ao seu serviço, chicoteando o povo, maltratando o povo, independentemente do grau de ordem no qual você esteja. Deixa eu dizer algo para você. Você é só um servo. E se muito foi te dado, muito será cobrado. Que nós possamos rezar pelas lideranças da nossa igreja. Que nós oremos pelas lideranças das pastorais e movimentos, para que sejam como José do Egito, servidores, carinhosos, amorosos, retos, que não esmaguem o povo, mas que ao contrário o acolha. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Fiquem com Deus.